Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um DNA Empreendedor aqui da BEP Educação. Eu sou Renato Miranda, quem conduz esse quadro aqui dentro da nossa plataforma, sempre trazendo histórias reais de empreendedores da vida real, né? Dando voz a essa galera toda que faz e acontece no nosso Brasil. E agora estou aqui com mais uma empreendedora da vida real, a queridíssima Thelma, né, da Raiz Latina, vai trazer um pouco para a gente da história dela, como empreendedora e também do negócio dela, como que tomou as proporções que tomou, né, que está hoje aí crescendo, expandindo. Ela vai dar detalhes desse crescimento para a gente também. E, Thelma, seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la aqui no nosso quadro. Muito obrigada a todos e você por estar me honrando com essa oportunidade de contar um pouquinho da história, né, da marca Raiz Latina, que sou fundadora junto com meu marido, Marcos Javier Pocarditi, argentino, filho de jugoslavo e de um alemão. Eu, Thelma, brasileiríssima, né, filha de Maria de Lourdes, uma mulher doméstica que começou a trabalhar e deixou a filha sendo cuidada pela família. Então, eu tive muita habilidade dentro das famílias e aprendi com muita gente, viu? Eu imagino. Construir esse negócio que você construiu não deve ter sido fácil, deve ter tido muito desafio no meio do processo, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas eu quero começar pelo início mesmo aqui, ó. Queria entender por que o nome é Raiz Latina. Agora eu acho que eu entendi, porque o seu marido, que também é fundador, é argentino, tem uma pegada assim? Isso mesmo. É uma brasileira com argentino, são duas culturas que, na época, lá em 2000, era bem complexo, porque as pessoas perguntavam, para quem que ele torce? Gente, é só pensar. Você saiu do país, vai para qualquer lugar do mundo, você vai mudar a sua cultura? Não, né? Você continua sendo o sangue brasileiro, o sangue latino, não muda. Sim. Então, e o latino, na verdade, é condução de entender que nós somos uma miscigenação. Nós somos brasileiros, mas tem a cultura europeia, asiática, africana, indiana, árabe, americana, latino, de todo quanto é lugar. Não tem essa. Aonde disseram para a gente que a gente só tem uma cultura? Somos uma mistura, né? É uma mistura bem forte. E eu sempre fui honrada, acreditei sempre no Brasil, desde pequenininha. Eu falava assim, gente, eu não quero sair desse país. Mas eu adorava conversar com todo mundo e todos os estrangeiros. Amigos meus até hoje falam, mas Thelma, você era muito engraçado. Você andava, na época não tinha Google, né, nem tradutor. Então eu andava com 3 dicionários, um espanhol, um inglês, um holandês. Então, eu pegava a bolsa assim e conversava com as pessoas com dicionário. Eu tenho essa. Eu queria saber tudo, de todos. Porque como eu vivi muito nas famílias, o que é viver nas famílias? Minha mãe, cada 6 meses, deixava com uma família, né? E aí eu conhecia mais gente, não tinha muito apego a muita coisa, eu tinha que aprender sempre uma vida nova. E aí eu aprendi que a gente tem que entender o outro. A primeira coisa na vida, a gente tem que compreender o outro. Eu estava sempre de favor, então eu tinha que entender que ali eu tinha que aprender alguma coisa, eu tinha que ajudar, eu tinha que servir. E a vida é servir sempre, né? Muito legal. Ó, já comecei, já até anotei algumas coisas aqui, conforme a gente vai conversando, eu abaixo assim, mas eu estou anotando aqui. E eu queria saber se você já tinha empreendido antes. A primeira pergunta, assim, sobre o business mesmo, você e o seu marido já tinham tido históricos como empreendedores ou a Raiz Latina foi o primeiro negócio, assim? É impressionante. Eu aqui no Brasil trabalhava no Center Valley. Hoje estava até contando a história com um amigo em comum que trabalha fazendo alguns trabalhos em shopping. E ele falou assim, Thelma, é uma delícia ir no shopping, né? Eu falei, eu entendo muito bem, porque eu trabalhei em shopping quando comecei a trabalhar. E lá eu conheci muita gente. Mas eu servia também sapatos, né? Eu tinha os sapatos tanto do Sul, que tinha 36,5, 37,5, coisa que não tem mais aqui no Brasil, em os 36,5 pontos, né? E depois fui trabalhar com sapato masculino. Então, eu conheci bastante gente. E o Center Valley foi um dos primeiros shoppings junto com o do centro. Mas eu precisava ganhar dinheiro. Você vendia sapato dentro do shopping, em alguma loja? É isso? Chamava uma shop, chamava... Como chamava? Eu acho que original.
e aí a outra era Samelo, de masculino. Uhum. E eu ganhava um salário, eu precisava dar esse salário para minha família, né? Que eu vivia, mas eu precisava sair à noite. Como que eu saía à noite? Precisava vender algo a mais. Então eu vendia produtos de cosmético. Então eu pegava esse dinheirinho ou lingerie, alguma coisa, esse era meu extra. Eu vendia para os meus amigos. E com isso eu aprendi a negociar, a vender. Eu tinha uma mochila que eu colocava nas costas e andava de bicicleta. Quando você quer. A minha melhor vendedora da Raiz Latina foi a Tiana de Jacareí. Ela não tinha carro, ela andava de carrinho de feira vendendo lá no centro da cidade. E ela foi a melhor vendedora que eu já tive. Então, assim, não tenha desculpa para ser um bom vendedor. E a gente vende de tudo na vida. Vendedor é um todo. E esse foi meu primeiro desafio. Meu marido, ele também trabalhava na área de plumeria, que ele fala que é todos os encanamentos que eram com chumbo que ele fazia. Então, ele tinha o pai dele era de fazer toda a parte de instalação de banheiro. Ele aprendeu desde pequeno, mas ele vendia também. Então, ele comprava as coisas e revendia. Então, é sempre um bom vendedor. Quando veio para o Brasil, ele veio trabalhar na General Motors como... Com um grupo grande de 40 pessoas, e ele começou a trabalhar e conheceu um monte de gente. E quando a gente se conheceu no Caipira. Então, aí a gente juntou as duas vontades, né? Porque nessa época eu já trabalhava na Samelo, que era na Sapataria do Futuro, e aí eu já estava saindo da Sapataria no Futuro no ano seguinte, ele já tinha voltado para a Argentina, quando ele volta para cá eu estou desempregada. E ele volta com dinheiro para a gente começar a empreender lá em Mogi das Cruzes, era a única área de venda que a gente tinha. Fomos sem nada. A gente começou a comprar roupa de cama, colchão, tudo usado para morar em Mogi, sem conhecer nada. A gente saía de Mogi para ir vender um produto em Itaquá, lá em São Paulo, na Penha, não importava. A gente tinha a intenção de começar a trabalhar. E aí a gente começou a fazer os nossos clientes. Mas aí vocês já vendiam juntos, quando foi para Mogi, já vendiam produtos cosméticos mesmo? Cosmético, dentro do mercado de salão de beleza. Ah, entendi. E esses produtos, daqui a pouco a gente vai aprofundar mais na Raiz Latina. Mas nessa época você vendia para o salão ou para o consumidor final? Salão de beleza. O que acontece? O mercado de cosmética, ele é amplo, ele tem vários mercados, vários nichos. A gente tem porta a porta, a gente tem lojas de nichos de negócio, como Boticário, né? A gente tem lojas que vendem só produtos em perfumaria, em grandes varejos, como, por exemplo, a gente vende supermercado. Aí tem outro nicho de negócio que é de farmácia de manipulação. Então, são vários nichos. Um dos nichos que eu trabalho é do mercado de beleza, dentro do salão de beleza. Além de usar o produto para trabalhar nas clientes do salão, a gente tem os produtos chamados home care, que é onde as pessoas compram o produto e revende para os clientes, que é mais específico e mais direcionado e tem um diferencial. É igual ir na estética, é igual você ir numa farmácia de manipulação, um dermatologista, ele te manda você manipular um produto específico para o teu problema de cabelo. A Raiz Latina já deixa um produto prontinho, perfeito para você ter um cabelo saudável. Ai, muito legal. Espera aí que eu já anotei umas coisas aqui. E eu tô bastante curioso para entender o modelo de vocês, como que vocês atuam. Mas vamos terminar a história. Aí estava em Mogi, aí vocês começaram a comercializar inicialmente lá, e o que veio depois? Aí sempre foi trabalhando dentro do mercado de salão de beleza. A questão sabe o que acontecia muitas vezes? O brasileiro, lá atrás, antes de 2000, sempre gostou de produto importado. E aí, meu marido é argentino, né? Certo. Fala enrolado. As pessoas amavam ele. Então, ele nem precisava abrir a boca. Ele vendia sem abrir a boca. Porque ninguém entendia o que ele falava. Então, o interessante era que ele vendia produto.
Aí eu não, eu já sempre fui educadora. Eu pegava o produto, explicava, ensinava, demonstrava, fazia técnica, pegava um conhecimento e gerava outro conhecimento. Então, eu sempre eduquei as pessoas. Então, tinha o diferencial, onde ele atendia, quieto, calado, as pessoas ficavam felizes porque era um estrangeiro, comprava o produto e ele ia embora. Eu já. Sim. Quando eu vendia, eu já ensinava, já educava, já mostrava. Eram 2 tipos de atendimentos diferentes. Eles compravam da mesma pessoa. Tinha gente que me amava, tinha gente que amava ele. Então, ó, nem quero falar com aquela pessoa. Ah, eu gosto de você. Aí ninguém. Ah, eu não quero falar com ela porque ela fala demais. Eu quero fulano, entendeu? Então, era sempre assim, falar, não importa. O importante é que a gente está trabalhando. E quando a gente lançou a Raiz Latina, era um produto que a gente estava sentindo necessidade no mercado e a gente gerou um primeiro produto. Mas não dava porque já sabia que estava saindo um produto do mercado, então a gente começou a lançar uma linha inteira. Uhum. Uma linha inteira, o que é uma linha inteira? Para o público comum que nos acompanha aqui na plataforma, uma linha inteira seria shampoo, condicionador, não sei, o Máscara, que é? livre. Mas não só isso, a gente precisa entender. Quando eu comecei a vender lá, nesse mesmo período, eu vendia um produto que todo mundo amava e outros odiavam, eu não entendia, porque Ah, não foi ensinado nem educado a gente a entender como usa o produto certo. Quando eu comecei a produzir, eu comecei a entender o que faltava nos produtos. Ou, ah, melhor do que isso, eu comecei a entender o que as pessoas entendem de produto. Aí eu comecei a vender o produto certo. Vou te fazer uma pergunta, e a todos que estiverem ouvindo, se sabem lavar o cabelo. eu Como acho. lava o cabelo? Ó, eu tenho uma particularidade que eu vou revelar para você, que talvez alguns alunos já saibam. Eu uso prótese capilar. Então eu tenho algumas coisas que eu posso usar nela e outras não. Então, meu amigo é o Stanley, ele é um dos caras que trouxe da Espanha essas aplicações de fios incrível. Depois você segue ele, você vai dar uma olhada. Ele é um dos caras que hoje é renomadíssimo na parte de implante capilar. E deixa Legal. bem natural os fios do cabelo. E aí, falando em lavar o cabelo, Sim. você perdeu o cabelo, por quê? Porque você não soube usar produto. Quantas vezes você usou shampoo, condicionador, máscara, leave-in? Quantas vezes, Flor? Ah, Alguém te muito. ensinou? Eu Você já usei usava muito. produto. Hã? Eu já usei muitas vezes, mas eu só tive instrução de como lavar o cabelo quando eu coloquei a prótese, por causa da Ah, é? prótese. É. Olha, eu vou falar para você que a maioria das pessoas até hoje elas não sabem lavar o cabelo. Por quê? Porque não é uma educação. A gente aprendeu a escovar o dente na escola, né? A Uhum. professora faz 10 vezes. A gente usava flúor na escola. Então, a gente teve aula educacional para a gente não ter problema de fios do cabelo. Então, olha como faz diferença quando a gente aprende. Hoje, você Sim, não vê mais gente com cárie. Você vê alguém com cárie? Sabe que toda vez que quando você come, você precisa escovar os dentes. Agora, lavar o couro cabeludo é você não perder mais os fios do cabelo. Por exemplo, desde pequeno, a gente tem que fazer estímulo. A gente não faz estímulo com o corpo? Também uhum, com o cérebro, a gente precisa fazer exercício. Então, como a gente faz isso? Movimentação. Primeiro, a gente faz massagem, pega, faz massagem no couro cabeludo, antes de pôr água, antes de pôr shampoo, com cabelo seco. Depois disso, você entra no chuveiro e toma banho e lava sem shampoo. Eu sempre comento como se fosse assim: eu tenho que lavar um prato, e aí esse prato tá sujo. A primeira coisa que eu faço, eu jogo a impurezas, a sujeira fora. Depois eu venho com a água e coloco na buchinha o detergente. Então, uhum, eu consegui eliminar um processo e diminuir o problema. E aí você uhum. começa a lavar o cabelo. Aqui Sim, em cima a gente não precisa lavar inicialmente, a gente precisa começar por baixo. Todo mundo tem o mesmo tamanho de cabeça de oval. Então, a gente só precisa lavar o couro cabeludo. Eu não preciso lavar o fio do cabelo. A maioria das pessoas tem que lavar o fio do cabelo. Não. Eu preciso lavar a nuca,
Da nuca eu vim para a parte de cima. E essa mão direita eu lavo, a mão esquerda eu lavo a direita, e a direita eu lavo a esquerda, e se possível eu faço as duas movimentações e subo. É um movimento. E aí é um estímulo, é uma conexão com você mesmo. O banho é a coisa mais gostosa do mundo. A gente não aprendeu a tomar banho. No entanto, que quando você está muito estressado, respirar, tomar um banho com a luz apagada e aquela ducha, e se colocar aí na iluminação, com vela, a aromatização, você relaxa. Sim. Seu cérebro entende que é momento seu, é com você mesmo. Então, é importante essa conexão. E aí, depois que você lavou o couro cabeludo, enxagou, não precisa lavar as pontas, aí sim você vem com máscara, porque daí você hidrata o cabelo, ou pode usar o condicionador quem tem cabelo comprido, rentabiliza. Ah, eu lavei com shampoo e ficou muito embaraçado. Então, o condicionador serve para soltar os fios, olha o nome diz. Condicionador, condiciona, solta. A partir do momento que você soltou os fios, para você fazer uma massagem com uma máscara, fica muito mais fácil, rentabiliza, você sente o cabelo hidratado, recuperado, deixa lá os 15 minutinhos, toma banho, passando, né, o resto do seu corpo. No tempo que você for enxaguar ele e passar um leave-in no final, ó, o cabelo já está perfeito. Isso acontece no salão de beleza. Isso é o cuidado quando a gente tem dentro do salão de beleza. Isso é a recuperação. Aí, híbrida, a recuperação de aminoácidos, a recuperação ou a menos oxidação do fio. Então, tem várias coisas que acontecem. E é legal isso quando você sabe tomar conta de você mesmo. Porque as pessoas não têm essa habilidade de tomar conta de si próprio. Sim. A gente não é ensinado, né? Não, muito legal. Todo esse... Eu fui ouvindo você falar e fui lembrando de alguns momentos que eu fui no salão, que era justamente isso, né? Começa aqui e tal, e depois vai para... Quando você lava aqui, você já sente limpo aqui, porque aqui não tá tão oleoso, mas aqui tá mais oleoso. Então, quando você passou na nuca e voltou para cima, você só lava uma vez. Tem gente que lava 3, 4 vezes com shampoo. E deixa super ressecado, dependendo da quantidade de vezes. Exato, aí enche de creme. Quer dizer, tudo que você fez aqui voltou para o couro cabeludo. E o maior problema dos homens é que usa os produtos das mulheres. O pai tem um cabelo, a mãe tem outro cabelo. Como que eu vou usar o mesmo produto? E o filho é a mistura dos dois, que é um cabelo virgem, um cabelo ainda que não tem tanto problema químico. Por que eu tenho que usar um produto no mesmo? Se você dividir... Vou pegar uma embalagem da minha água aqui. Se você dividir a mesma embalagem em produtos diferentes para cada tipo de pessoa, vai dar o mesmo tempo de uso do produto. Só que o produto certo para cada pessoa, entendeu? As pessoas não conectam um investimento que todo mundo vai fazer, né? E aí, assertivo. Maioria dos homens nunca usou cosmética. Maioria dos homens tem dificuldade de oleosidade porque nunca soube usar. Transpira demais, não faz movimentação, não movimenta circular, de oxidação, tirar, eliminar aquela primeira capa, precisa disso. Eu aprendi com a pele, que eu adorava ir para a praia e tomava o sol do meio-dia lá esticada na praia. Nossa, quando ficava a bochecha vermelha era a coisa mais gostosa. Depois vinha, descascava e tomava sol de novo. Aí ficou qualquer mancha no rosto. Aí eu falava assim, nossa, agora eu não consigo tirar esse melasma. Mas eu não sabia e nem usava filtro solar. Se a gente aprende quando a gente está mudando, cada 7 anos a gente muda de hormônio. Cada 7 anos. Então, 7, 14, 21, 28, aí vai, 35. E assim sucessivamente. A gente volta a ter uma mudança geral, corporal, mental, um monte de coisa. Quando a gente está com 11 anos, começa a ter os primeiros pelinhos, né? No braço, na partes íntimas. Aí começa a ter os hormônios mais fortes. Então, aí começa a ter alteração de glândulas. E aí, nesse momento, você precisa usar filtro solar, usar cosmética para cuidar da pele, cuidar do couro cabeludo. A gente sente a queda do fio do cabelo com uns 18 anos, 21 anos, que já tem as entradas mais altas. Primeiro começa aqui na frente, a mulher começa bem no meio, a falta de queda. Se você olhar a gente dividido,
nossa, começa a ver o fundo do couro cabeludo. Mas o que a gente tem que trabalhar? Estímulo, cuidado. Eu só fui aprender isso porque eu fui produzir cosmética. Eu fui entender qual é o tipo de cabelo, qual é a fase da vida, o que eu preciso. Não é o mesmo produto. O inverno é uma coisa, no verão é outra. Qual é as tendências? Não adianta, não é cheirinho. É o que eu tenho necessidade. Se eu colori meu cabelo, o que faltou? Se eu coloquei uma cor escura, o que eu preciso? Então, tudo isso tem alterações. Ah, se eu quero cabelo escorrido, seu cabelo volumoso, são produtos diferentes. Porque eles vão ter impactos diferentes em cabelos diferentes, né? Exato. Aí o pessoal tinha tendência há pouco tempo atrás sobre coco. Gente, mas coco é uma cera, basicamente, o coco. Então eu preciso entender. Eu gosto de cabelo que está gorduroso, selado, opaco. Eu gosto de água de coco, mas eu não gosto de coco. Eu gosto de comer o coco, mas eu não gosto do produto com coco. Certo, então a gente precisa entender essa variação. Qual é o mais certo? Não tem o certo e errado. Tem que entender o que você deseja. Você pode usar o que você quiser. Não tem. A regra é tão bacana, clara. Você pode pôr todas as cores no seu cabelo, que eu acho isso vira uma tendência, vira uma oportunidade, um grupo fechado de pessoas. Não tem as pessoas que são tatuadas? A gente tem conexão com pessoas tatuadas. Tem gente que tem conexão com pessoas que andam de Harley Davidson, de moto. Tem pessoas que gostam de surf. São tribos, né? Exato. Então a gente precisa entender aonde eu quero, quem eu quero, como eu quero que as pessoas me encontrem. Então a gente precisa se identificar. E todas as pessoas são belas, bonitas e incríveis. Ai, que linda. Ó, eu ouvi você falar agora esses últimos minutos e não é à toa, né, que vocês estão no tamanho que estão e crescendo, porque dá para notar pelo seu falar a propriedade que você tem naquilo que você executa, né, em todo o caminho que você percorreu, mas acima de tudo essa preocupação de levar para o próximo o entendimento do que de fato você entrega, né? É tão nítido isso, essa sua clareza em explicar as coisas, em ensinar acima de tudo, para que as pessoas de fato não que necessariamente você nem falou do seu produto ainda, mas existe uma preocupação genuína da sua parte em que a pessoa que consuma qualquer produto cosmético de fato esteja usando o que é mais adequado para ela, né? Que ela saiba disso, né? Que ela tenha ciência disso. Acho que é um dos fatores, sem te conhecer, agora conhecendo, acho que é um dos fatores que, sem dúvida, impactam muito no resultado que vocês têm vem tendo. E aí eu queria entrar num outro ponto, que, bom, antes de entrar aqui, eu queria entender como que é o cenário da Raiz Latina hoje. Quantas lojas, linha de produtos, quantidade de colaboradores, só para a gente entender um panorama da grandeza que é a empresa de vocês hoje. Nós somos 22 anos no mercado aqui no Vale do Paraíba. Nós temos hoje, como a gente trabalha? Dentro da empresa, a gente tem a parte da indústria hoje, vai fazer 2 anos o ano que vem, né? Mas 1 ano e meio que a gente está como indústria mesmo produzindo. Nós temos uma linha hoje própria nossa, que trabalhamos há esses 22 anos dentro do salão de beleza, que é uso profissional, que são linhas que eu tenho acetinada, densidade, um SOS, coloração, tanto com amônia, sem amônia. Eu tenho os tratamentos que recuperam os fios e as linhas de cuidado home care também, que tanto no lavatório, mas tanto para levar para casa é o mesmo produto, porque a gente não pensa em fazer produtos diferenciados, mas sim manter um cabelo saudável, porque o meu nicho de negócio é dentro do salão de beleza. Nós temos um grupo de funcionários que trabalham faz bastante tempo comigo e alguns que a gente está renovando, e estou à disposição, quem queira mandar currículo para nós, porque eu sou sempre apta a ouvir e aprender e a trazer pessoas novas para o grupo também. Legal. Nós trabalhamos como distribuição. O que é uma distribuição? Uma logística que cada região
ou cada cidade tem um distribuidor. E nessa área de distribuição, ele tem a sua equipe de venda. Pode ser tanto um vendedor que vai lá, vende o produto, outro vai lá, entrega a mercadoria e outro vai lá e recebe. Ou tanto os microdistribuidores que fazem parte dessa logística, compram um produto e revende no salão de beleza. Quando chega no salão de beleza, eles compram um produto para uso no salão e revende para o consumidor final. Essa é a minha logística de trabalho. Eu sou fã porque eu acredito que nesse mercado nosso é o ideal para conhecimento e para uso do produto certo. A Raiz Latina sempre acreditou que a gente não vende produto. A gente torna soluções que precisam para o cabelo e o couro cabeludo. O que acontece? A primeira coisa que eu ensino para todas as pessoas é que a gente só tem duas coisas para a gente olhar no cabelo. Um é o couro cabeludo, que tira todo o cabelo, né? Fica careca, e a gente vai ter só o couro cabeludo. É onde germina os fios e é onde eu tenho que cuidar, que só serve duas coisas, o shampoo e o tônico. E o fio do cabelo é onde a gente trabalha a máscara, o condicionador, os finalizadores, o spray de brilho. É onde eu quero ver o volume ou o cabelo mais alinhado. Então, a gente precisa entender o que eu faço. E o que eu preciso? Hoje tem um mercado de e-commerce que não vai voltar mais atrás, que os jovens que devem estar vendo a gente sabem que hoje consultam e buscam esse mercado. Então, a gente tem a venda online hoje, eu acho que abre oportunidade, mas desde que não seja degrativo, porque o meu mercado ainda é um canibalismo. Um quer vender mais barato que o outro para vender mais, né, em conta, mas quando você começa a entender o processo de e-commerce, é assim, é igual o Instagram. Quantas pessoas te seguem? É um limite. Qual é o alcance seu? É outro limite. E o seu limite não é o mesmo que o meu limite, porque eu tenho um nicho de pessoas que me seguem, tenho um nicho de comunidade que eu consigo atuar. Então, por que as pessoas são egoístas e que não enxergam a oportunidade em cada área de cada setor? Cada um tem a sua beleza e o seu crescimento. Então, eu acredito que as pessoas têm que abrir mente. E, assim, tudo, em qualquer momento da vida, você vai ter que vender. As pessoas têm medo de venda. Gente, vender é comunicação. É vender quem sou eu. Eu sou Thelma dos Santos, diretora, fundadora da marca hoje, mas eu sou filha de uma mulher chamada Maria de Lourdes, que morou em São Paulo, que eu hoje vivi com minha madrinha há mais de 15, 20 anos. Hoje sou casada, tenho 2 filhas lindas que trabalham junto comigo. É isso, é sim vender. O que eu gosto? Eu gosto do mercado e o modelo de negócio que é o salão de beleza, mas eu trabalho hoje com perfumaria, trabalho com manicures, trabalho com esteticista. Eu sempre gostei de nicho. Eu gosto de entender o mercado e aprofundar nesse mercado. Então, hoje eu sou sommelier do perfume. Aliás, eu estou com um problema de olfativa, porque tanto cheirar perfumes, eu fiquei com um problema de bronquite asmática. Pode ser uma futura alergia, mas eu sou fã de perfume. Eu adoro também. sentir. Eu passei perfume para vir falar contigo. Vou mostrar aqui. Minha filha está com um monte de caixa, mas a gente fica assim. Essa caixa cabe pelo menos umas 30 produtos de amostra. A gente fica sentindo olfativa. O que se lembra? Aí se lembra laranja, lembra as especiarias, lembra musgo, enfim, a gente sempre está com a olfativa trabalhando. E outra dica, outra coisa que é legal para as pessoas entenderem, que é treino. Nariz é treino. A gente era como um cachorro. A gente sentia cheiro de longe, porque a gente precisava antes, não tinha comunicação, não tinha um monte de ferramentas. Então, a gente tinha que trabalhar os sentidos da gente. Será que está vindo chuva? Será que está vindo um perigo? Será que está acontecendo alguma coisa? Então, você precisava estar atento. Então, o nariz era uma coisa muito importante. Aí, a gente ficou tão inteligente que a gente largou algumas áreas do nosso organismo de ser mais competitivo, né? De trabalhar melhor. Então, treinar o olfato é lembrar. Nossa, eu lembro o bolo da minha avó. Olha, eu lembro daquela grama cortada. Nossa, eu lembro da brisa do mar.
Então, precisa trabalhar as olfativas, que é tão gostoso. Nossa, lembra aquele perfume daquela pessoa tão linda? Sabe aquela elegância? Você tem que lembrar isso. E quando você começa a sentir olfativa, você começa a ver a pessoa, você começa a enxergar. Gente, isso parece uma pessoa elegante, isso parece uma pessoa já de um estilo diferenciado, mais robótica, não sei o quê. Então, você domina, você cria o ambiente na olfativa. Eu amei, eu já até anotei aqui. Mas vocês estão trabalhando com perfumes também? Vocês vendem perfume? Também. Que legal. Também, mas nós raiz estamos latina? trabalhando com brindes, com aromatização de ambiente para lugares, por exemplo. Nossa, então a linha que era uma linha meio que eu visualizava aqui dentro de um ambiente de salão ou em alguma loja específica disso, já está tomando outras proporções. E por mim, eu faria isso nas cidades, eu mudaria cheiros de cidade. Você vai viajar para um lugar, nossa, eu vou comprar esse perfume, porque Paris você lembra de lavanda, a Itália você lembra de limões sicilianos, tomate, especiarias. Então, faria perfumes para cidades, porque eu sou fã de cheiro também. Lembra, né? Eu tenho até problema. Qual seria o cheiro de São José dos Campos? O que a gente tem muito forte em São José, se você for recordar, são as indústrias, né? Uma coisa mais mecânica, uma coisa mais pesada. Então, você lembra perfume com cheirinho de carro novo? Isso aí. Né? A gente tem a General Motors, a gente tem Embraer, né? Uma coisa mais requintada, ela é feita com madeira, ela é feita com pele, com couro. Mas a gente também tem esse lado verde, né? A gente não tem só uma coisa, a gente tem um lado verde aí também. Então, essa mistura. A perfumaria, ela nunca é uma nota só. Ela tem uma mescla, ela tem um conjunto de cheiros que se transforma numa olfativa. Por isso que a essência, aí é uma boa pedida também. A essência é aquilo que a gente coloca no bolo. Eu quero uma essência de morango, chocolate, limão. É uma essênciazinha, baunilha que você coloca lá e fica um gostinho. Aroma, fragrância, é aquilo que a gente olfativa, onde fica notas que a gente recorda e memoriza. É aquilo que você consegue tirar lá do fundinho da lembrança e trazer para o presente. Perfeito. E esses produtos também novos, né, que não necessariamente são da parte do cuidado com o cabelo, com o corpo e tal, eles são vendidos pelos mesmos distribuidores, ou não? Não, esse pode ser marca. A gente é uma terceirista hoje. Então, eu posso criar uma marca para você, posso criar uma marca. Eu posso ter o cheirinho da Biup e procurar vocês para ter o cheirinho da Biup. Isso mesmo. Que legal, hein? Ou uma marca. Eu sempre tive vontade de estar dentro da Embraer, dos aviões Legacy, entendeu? Então, a gente pode criar um perfume para a Embraer, a gente pode criar um perfume para um creme, um sabonete, enfim. Toda a parte de cosmeticidade, que tem conexão com o corpo humano, a beleza, a estética. Muito legal, muito legal. E, bom, eu quero ainda voltar... Se precisar de informações, só chamar, porque eu adoro. Colorimetria é uma outra coisa que a gente estuda muito. Foi o último curso que eu tive aqui com o Alejandro Valente, é o cara mais especialista, um dos mais especialistas em colorimetria. No segmento de cabelo, a gente chama de colorista. Por quê? Pintor é o que pinta a parede. Tingir é aquilo que a gente tinge tecido. E colorista é aquilo que colore o cabelo. Então, somos colorista. Tem um treinamento, tem que entender a cor do cabelo, o fundo quando a gente tira com oxigenado e o pó, qual é o fundo de clareamento e qual é a cor que é cosmética que a gente quer pôr no cabelo que vai dar a tonalidade. Que nem sempre, quando a cor a gente olha, vai ficar no cabelo. Então, a gente precisa entender isso. É uma somatória. Nossa, deve ser bem difícil isso daí, né? Não é fácil, não. E por isso que eu respeito muito os profissionais cabeleireiros. Sem dúvida. Thelma, eu queria voltar um pouco no tema vendas aqui. Você falou, desde o início, antes de eu perguntar se já tratou o tema venda, como algo que realmente transforma a vida das pessoas, né? E que, na sua percepção, tem muito a ver com comunicação. E a gente aqui tem um curso de vendas, inclusive tem uma
uma aula complementar que chama Comunicação em Vendas, que a gente colocou 2 ex-apresentadoras de TV para ensinar a parte de comunicação dentro da venda. Então, isso que você falou faz total sentido para a gente aqui também. E eu queria entender, para você, qual que é o impacto, né? Por que, como você disse lá no início, todo mundo deveria aprender sobre empreendedorismo e vendas desde pequenininho? Qual que é o impacto que saber vender tem na vida de uma pessoa? Tudo, tudo. Começa em todos os momentos. Primeiro, se vender. Quem sou eu? É vender o que eu gosto, meus sentimentos. As crianças, quando choram, elas estão se vendendo. Elas não param de chorar até você ir lá pegar. Isso é irritante até. E o porquê, né? Porque você tem o porquê. E quando você cresce, você para de perguntar o porquê. Fica ouvindo as perguntas e as respostas, como hoje a gente está na política, ouvindo 2 lados de 2 moedas que deveriam ser para um lado só, para um país. Sim. Então, a gente precisa ser claro. Venda é vender o que exatamente que eu desejo. A venda, para mim, é assim, é simples. Não tem nada de difícil. É aquilo que eu conheço de algum produto, ou eu pesquiso, eu vou atrás, eu viro profundo, né? Que a gente já vira um master, né? Agora eu esqueci o nome, MBA, etc., de aprofundar de uma matéria, que a gente fica apaixonado e vai em frente. Só que, como que você não se vende? Se você quer um emprego, você vai ter que se vender. Se você arranjar um namorado, você vai ter que se vender. Mulher ou homem, você vai ter que se vender. Você vai querer alguma coisa, você vai ter que vender e vai ter que mostrar por que você quer aquilo. Se você não tem desejo, você não compra nada. Então, você precisa ter um desejo e ir atrás dessa venda para você conseguir o seu desejo. Você arranja um trabalho, sendo professor, sendo um psicólogo, sendo um dentista, sendo... sei lá, qualquer coisa você vai ter que vender o seu serviço, né? Então, tudo na vida precisa ter a venda, a habilidade. A habilidade de comunicação, por exemplo, a minha voz, eu acho que minha voz é meio que forte, irritante. Às vezes eu gostaria de... Eu quero treinar a minha voz mais. Mas eu acho que eu tenho uma personalidade muito forte. Então, a minha voz é compatível com a minha personalidade. Eu ia falar isso. Que eu adoraria, doce. Eu amaria ter uma voz. É raríssimo. Minha filha, mas por que você tem que falar alto? É porque é meu jeito de ser. Eu fico empolgada, entendeu? Mas tem gente que fala tão sutil que não Você é notada, Thelma. Independente do lugar que você está, você é notada. No áudio, no WhatsApp, você é notada. Já dá, a pessoa que está ouvindo o áudio, ela já fica assim, opa. Parece que você está de pé falando comigo, olhando no meu olho, assim, ó. Você sabe que... Vou contar mais algumas coisas também. E não sei como, nem quando, nem como que aconteceu. Mas desde que eu tenho a marca, eu sempre fui reconhecida mundialmente. Então, eu já fui para a América, aqui eu fui, o primeiro lugar que eu fui foi o Chile, a gente foi reconhecido, foi a primeira vez que viajei de avião, morri de medo de passar pelos Andes. Eu queria andar para o Brasil primeiro, para minha história, primeiro eu tinha que conhecer o Brasil. Eu achava um insulto se eu saísse sem conhecer o Brasil. Segundo, eu tinha que conhecer a Argentina, meu marido é argentino, eu tinha que conhecer a Argentina, para depois eu conhecer qualquer outro lugar. Mas eu já conhecia Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, e aí eu fui conhecer o Chile. Uhum. Quando eu passo para o outro lado, eu conheci muito estrangeiro. Aí eu fiquei encantada, mas não foi encantada com um estrangeiro, foi encantada com a curiosidade que cada um deles me trouxe. Cada país tinha uma coisa incrível. Poxa, ninguém fala do Peru, nem fala da Bolívia, nem fala da Colômbia. A gente vê aqui na América Latina, mas tem tanta coisa incrível. A primeira vez que eu escutei falar sobre técnicas e tecnologias avantajadas que nunca tinha ouvido falar na minha vida foi com os paraguaios, que tinha uma mulher que era incrível na parte de estética. Cara, era avançadíssimo para a minha época, em 2005, 2007. Eu falei, gente, olha, eu tô tendo a honra de ouvir uma história dessa que eu jamais ouviria lá na minha casa.
entendeu? Sim. Que é no Brasil. E aí, assim, se sair, não é para. Eu nunca quis morar fora, desde pequena. Eu falava, eu não vou sair do Brasil para lavar o banheiro dos americanos e ser humilhada para fora. Nunca. Eu sempre falava, não vou para a Europa para eu ficar limpando a casa de ninguém. Quando eu saí, eu tinha arrogância porque estava recebendo um prêmio, eu entrava topetuda falando de gregos e troianos e falava, eu estou entrando aqui para tirar dinheiro, eu não estou vindo aqui para pedir esmola para esse país de merda. Ainda falava assim, não tinha vergonha, não, estava falando cara inglês, estava falando, e por que não está falando comigo? Eu falava assim, cara, eu nunca fui barrada, pelo contrário, sempre fui honrada. Então, conheci, fui para Las Vegas, recebi prêmio, fui para Nova York, recebi prêmio, Panamá, Peru, Colômbia, recebi prêmio na casa da minha paixão, que eu falava, desde que eu lancei, eu falei, eu queria ser L'Oréal na vida, na casa da L'Oréal, em Cannes, no lugar que os americanos mais gostam de ganhar prêmio, e premiada pelos britânicos. Ai, cara, foi a coisa mais incrível da minha vida, receber um prêmio naquele lugar. Outra experiência que foram incríveis. E o Brasil sendo levado, né? Isso que é muito legal. E eu não saí ainda para vender para fora. Meu produto sempre foi levado por brasileiros para o mundo inteiro, mas eu nunca vendi uma até hoje. Estou terminando de fazer uma embalagem novíssima para vender para fora do país. Mas eu, Thelma, nunca tinha vendido. E sempre de graças a Deus, sempre a gente foi reconhecido mundialmente mesmo por produto, por qualidade, por um monte de coisa sem sair de casa. Mas aí a questão não é essa, a questão é o que eu aprendi com tudo isso. Aprendi a respeitar as pessoas. Aqui de dentro, a gente já conhecia. Só que a gente não sabia a origem. Sempre falaram mal. fulano é não sei do que. Eu tinha medo quando eu chegava. Eu não vou nesse lugar. Eu tenho medo desse lugar. Eu não sei quem é essa pessoa. Para de falar mal de pessoas que vocês não conheçam. Conheçam pessoas, ouçam, veja história, cria. Hoje eu tenho Netflix aí, que eu escuto a história de cada país, incrível. É muito legal. Cada uma tem sua cultura maravilhosa, te traz muito conhecimento, muitas habilidades. A comunicação, outra vez, a venda. Como você mesmo disse, eu sempre fui bem reconhecida em qualquer lugar. Aliás, eu estava uma vez indo para Las Vegas, né? Receber esse prêmio, estava lá no corredor para subir, que era uma escada assim dourada. Eu falava, gente, que lugar é esse? Era fora do comum, né? E aí, uma pessoa, Thelma, eu falei, caracas, o que eu fiz, né? O que você vai fazer num lugar daquele que alguém te chama? Menina, era uma conhecida minha lá do Rio Grande do Sul. Olha que legal. Você acredita? Então, não pode fazer nada errado em qualquer lugar do mundo se tem alguém conhecido. Sempre vai ter. Então, o mundo é uma bola, nós estamos nessa bola, não fala mal do país, não fala mal do mundo, são todos nossos amigos e concorrentes que vão trabalhar a favor ou contra. Se você não está fazendo bem feito, alguém vai estar fazendo melhor que você. Então, aprenda com eles, não leve para o lado pessoal. Desde criança, eu falo isso na parte de vendas, desde criança a gente foi orientado a falar das pessoas. Então, você tinha uma prima ou um primo, você falava, fulano, olha como tá feio, Beltrano, olha a roupa dele, olha o carro de fulano. Então, a gente aprendeu que a gente tinha que julgar o outro. Ao invés de a gente falar, nossa, que legal o cara conseguiu, olha que fulano, que honra, né? Eu quero ver como que ele trabalha, vamos aprender junto com ele, vamos criar coisas novas, o que será que ele pode me ensinar? São coisas diferentes quando a gente aprende junto com o outro. Eu acho que faltou essa comunicação. Eu estou em grupos hoje de professores mesmo mundiais, que é do Japão, que é da Finlândia, que é da Europa, que é da América Latina, para entender como que é a cultura da educação de cada lugar. Você percebe as diferenças. As pessoas umas têm respeito, outras têm assim, não faz diferença, sentido, nem cor, nem raça, e as pessoas ficam julgando. Fala, gente, mas para ele não tem, para o outro tem outra cultura que está impregnada milenarmente, né? Que os asiáticos é aquela cultura fechada, o outro é cultura fechada. Então, você começa a aprender coisas diferentes. Abre. E, de novo, não tem aquele certo e errado, né? Tem o que funciona lá, o que funciona aqui, o que é diferente, e tudo agrega, né? Mas eu sempre falo, abre o ouvido, tenta pelo menos, eu não sei falar as línguas, menino, que mico, eu fui para a ONU, lá na Suíça,
Aí eu cheguei lá, como que eu fui a única da América Latina, da América inteira, até o coisa. Chego lá, nem sabia como foi, mas, cara, o que eu vou fazer? Mas estava lá o tema, já tinha feito o livrinho, tá tudo certo, tô pronto para chegar lá. Você entra, só para você entrar na ONU, é igualzinho entrar no aeroporto, você entrega todas as suas informações, entrega o que você vai falar, entrega o seu currículo, da onde você vem. Lá, tudo teu é vigiado. Antes de entrar, e quando você entra, tá o mundo inteiro lá. É muito legal. As pessoas tinham que participar disso, gente. É incrível. A ONU é um lugar nosso, é mundial, é qualquer um. Tem uma boa oportunidade para. Olha, aí você abre o horizonte de trocas, de trazer pessoas para ter uma coisa importante para trocar com outro. É isso que o mundo quer. É isso que a gente. É o que eu fazia, que eu nem sabia. Eu já fazia isso, tá entendendo? Essa troca, eu já estava aprendendo. Sim. Olha, eu queria aprender coisas novas, trazer, e etc. E tal. Enfim. Cheguei lá, eu não falava inglês, era o único idioma. Mas eu falava um sou, mais ou menos, etc. E tal, e eu tinha que ler tudo. Só que uma mesa absurda de grande com todas as pessoas. E eram só 4 temas. Um deles é saúde, outro era trabalho e cidadania, outro era meio ambiente, né? E a outra tinha mais um outro tema que eu não lembro mais. Mas os 3 que eu me recordo bem. Que o primeiro era saúde. Aí falava médico de vários lugares, e só tinham 7 médicos falando, que era sobre estresse, que é o que eu estava passando naquele momento, era sobrepeso, que é o que eu tenho, né? E aí, o que era mesmo? E falta de exercício. Sou eu, gente. Pensa, todas as pessoas falando aquilo, eu falava, Jesus do céu, aquilo é para mim, não sei o quê. E eu estava tão constrangida, porque as mulheres... Era uma... Da Polinésia, outro era sei lá, um país ali da Europa, mas de elegante, com castelo, um monte de coisa, umas coisas chiques. Falava, gente, o que eu estou fazendo aqui? Meu Deus do céu, né? Olha, não ter medo sou eu, a pessoa que corre risco mesmo. Vai com tudo. Eu estava transpirando, mas eu transpirava muito. Eu falei, eu vou morrer hoje. A minha ansiedade estava absurda. E eu falava assim, moça, não dá para você ler para mim, que era mulher também de lá de Oxford. Não dá para você ler para mim, pelo amor de Deus. Não, vai. Minha filha tirando foto. Falei, você fala melhor que eu, filho. Não, mãe, você vai e faz. Eu fiz. Comecei a falar. Falei, I'm sorry. No speak very well. I speak português. Aí comecei a falar, eu tô na América Latina, só tem espanhol do meu lado, eu não tenho outra língua para falar em inglês. Enfim, eu tinha um português lá que era africano, que estava em Portugal, que falava muito bem. Eu falei, não, Thelma, todo mundo entendeu você, tá perfeito, muito obrigada. E um outro vizinho meu, com garbo, com uma coisa elegante, um negro lindo, que eu nunca vi, com todas as roupas de, sei lá, Vitor Hugo, Prada, etc e tal, tava ali. Ele falou assim, deixa eu ler para você. Aí começou a ler, mas viu que era muito grande o texto, tá ok, tem que... Depois descobri que era um príncipe de Gana. Nem sabia o que era Gana, só para você ter uma ideia, mas era um príncipe. O cara com um relojão da Suíça. Eu falei, caraca, você não sabe, não está escrito o nome dele aqui, quem ele é, mas ele foi tão simpático, ele foi tão querido, enfim. Mas todas as pessoas eram muito relevantes e importantes, só para você ter uma ideia. Uhum. E depois veio a parte também ambiental, que era queimada, reflorestamento. Eu faço isso também com muito orgulho. E a gente ouviu muita história. E é legal você começar a entender que o mundo ele é reconhecido por suas ações e suas atitudes. A gente delega muito isso. E quando alguém que vai administrar o nosso país, ele tem que ter essa visão mundial. Nós fazemos parte de um globo mundial que tem que ter trocas, tem que ter uma relevância. Quando nasce uma criança perto de mim, eu falo, o que você vai ser dessa vida? Você vai ser um presidente, sei lá, né? Aqui não tem príncipe, mas você vai ser uma pessoa relevante para esse país, que vai trazer mudança, porque eu acredito muito nessas mudanças, que para de pensar pequeno e começa a pensar maior. Começa a pensar mundial, começa a pensar fora da casinha, mas não é só pensar, tem que ter atitude fora da casinha também, sabe? Exatamente. Porque é uma questão... tudo que a gente faz tem importância, sim. É notado. Olha, eu fui notada.
Na ONU, Como poxa. assim, gente? Muito legal. Thelma, você falando, eu quero entrar numa parte aqui agora que eu tinha notado no início, que é a parte humana, né? Você é uma pessoa extremamente acessível, é legal de falar contigo, é gostoso falar contigo, é interessante falar contigo, e você é uma pessoa muito humilde. Então, você já teve várias experiências, várias, né, viveu várias coisas, ganhou premiações, é super bem sucedida, tem uma empresa que funciona bem, que já está tomando outras proporções, e ainda assim é uma pessoa extremamente acessível, de fácil fala, que não faz tipo, e que tem muito o DNA do empreendedor brasileiro real mesmo, que é justamente o que a gente quer trazer aqui, que é raiz, né? Que tem a raiz latina no seu DNA mesmo. Como que é isso no dia a dia? Como que você, como empreendedora, trabalha a questão humana pela sua liderança com os seus colaboradores, as pessoas envolvidas na sua operação? Eu sempre acreditei no tempo de trabalho. Esse negócio de ficar pulando de galho em galho não tem fixação, não tem posicionamento, as pessoas não Uhum. são focadas. Então, ela não toma uma decisão quando você não tem uma atitude que fala assim: eu vou levar adiante, eu vou ser melhor, eu vou cooperar, porque uma. Eu não sei que palavra feia é ser empregado. Porque para mim parece assim que você tem que ir arrastando. Igual eu falava para minha filha: filha, você não vai estudar, você vai aprender o resto da vida. Tudo, até hoje, eu continuo estudando. Esse ano já terminei meu supletivo, fiz Legal. meu Instituto Êxito, não parei, continuo vendo vídeos e comunicação, leio livros de empreendedorismo todos os dias e comprei, e tenho vários livros de amigos e conhecidos para ler. Então, assim, eu sempre estou. Posso morrer amanhã? Não importa. Conhecimento não é perdido em nenhum momento. Você está sempre trocando informação com alguém. Você tem que ter álibi, tem que ter conversa para conversar e tem que ter aquele assunto gostoso para fazer troca. Como você faz Uhum. troca de assunto relevante? Às vezes eu fico assistindo um filme, mas um filme eu não fico tirando só a conclusão do filme. Eu fico falando, o que essa pessoa pensou para fazer esse filme? Como Tá ela sempre criou? Da onde ela tirou a psique? Da onde ela tirou a imagem? Do que ela criou para ela gerar isso? Porque ninguém faz as coisas assim, só fazendo. Tem que pensar é, muito para fazer. As pessoas sem têm que dúvida. respeitar o trabalho do outro. Na minha empresa, eu tenho que ter trabalho de marketing, eu tenho que ter uma pessoa que faz camiseta, tem pessoa que fazer tampa, lacre, caixa, gráfica, eu tenho que trabalhar. Então, eu não trabalho com uma área, eu trabalho com muitas áreas. Né? Desde pessoas que arrumam portão, que fazem portão, né? Eu tenho construção constantemente, tenho cuidado de sítio. Então, a gente tem que entender de tudo. Quem disse para você nunca mais ia ter que estudar? Minhas filhas, eu coloquei elas desde pequeno numa escola progressista. O que significa progressista para mim? É uma escola que a pessoa não vai só para aprender, ela vai para brincar, ela vai para entender que aquilo é relevante para a vida dela, que aquilo não é um esforço mental, é necessário. Quando começam lá na empresa o mimimi, eu falo: meu, vocês não estão mais na escola, vocês não são de ficar fofoquinha, aqui é um grupo só. Quando eu sento, eu falo: eu não gosto de reunião em mesa só de escritório, eu gosto de comer com pessoas. Então, eu sento na minha Legal. cozinha e vamos lá, vamos conversar. Assim, vamos tomar café, vamos comer bolo e vamos começar, porque o melhor negócio que a gente faz é comendo. Então, vamos entender um pouquinho do que está acontecendo? Quem é melhor que Amei, alguém aqui? Não tem amei. ninguém melhor quando a gente sentado à mesa. Quem aqui lembra do príncipe? Como eu saberia que o cara era príncipe? Tudo bem que ele tava com um monte de... Podia ser um blogueiro, um influenciador, que tá tudo ganhando dinheiro, né? Mais do que a gente, empresário, tá ralando muitas vezes. Mas você não sabe quem é a pessoa. Então, vamos entender. Todo mundo é importante e relevante para fazer um negócio. Precisa passar em mão de várias pessoas, inclusive a Regina, que faz meu cafezinho, que antes era a Vânia, que antes era a Valda. Todas eram muito importantes, porque ela é a recepção da minha empresa. O cheiro, a limpeza, a organização vem dela. Se ela estiver mal, e ela escuta tudo, ela sabe tudo, ela pode falar as coisas para mim. Então, todo mundo é relevante na minha vida.
Eu aprendi muita coisa quando era criança. Eu olhava para cima, a pessoa falava, não via que estava lá. Mas eu aprendi demais com isso. Eu ouvi muita história maravilhosa. Ao mesmo tempo, eu ouvi muita coisa ruim também. Mas a gente aprende. Você acha que a gente aprende só com coisa boa? Com coisa ruim também. E Não, aí você não precisa passar pela coisa ruim. sem dúvida. Muito legal, muito legal. Isso que você falou do profissional que pula de galho em galho também, não cria raízes, né? Mais uma vez, um trocadilho com o nome da marca. Só do marketing eu gosto. Viu que é legal? Mas de fato, porque é muito importante as pessoas terem uma visão do que elas querem. Eu acho que eu imagino que você pense nisso ao contratar alguém, por exemplo, dentro da sua empresa. Você não vai contratar necessariamente só aquela pessoa mais bem capacitada tecnicamente. Você vai trazer para dentro alguém que você veja que tem uma visão de querer crescer, de querer fazer parte. Às vezes não é nem aquela pessoa com o melhor currículo, vamos dizer assim, em termos técnicos, mas é uma pessoa que você vai poder contar, que não vai te deixar na mão. Você sabe Faz que sentido? muitas vezes o melhor indicação é de um conhecido teu que fala, cara, ó, essa pessoa veio com essa experiência tal. Se você pedir para ele, ele vai te passar essas informações tais e tais. Porque é tão relevante isso. Eu tenho pessoas que começaram pequeno, do nada, e hoje foi crescendo. E a gente, dentro da empresa, a gente adora investir em pessoas. Quem disse que as pessoas não investem em outras? Você quer crescer, você quer. Se você diz para o outro que quer passar para um outro andar, para um outro degrau, para uma outra posição, e você é capaz para isso, as pessoas são incentivadas a te investir em você. Eu sou fã do Nordeste, eu fico pé da vida quando fala mal do Nordeste, porque Eu no também. Nordeste tem os caras mais incríveis que estão dentro do governo, que estão em grandes empresas, que Ou no construíram o ITA. nosso estado. Então, poxa vida, e cada pessoa tem um pouquinho do nordestino. Então, assim, a gente precisa entender mais e respeitar mais e aprender todas as vezes, horas e dia. Estou sempre apta. Eu faço assim, ó, para ouvir bem, porque eu quero ouvir sempre. A melhor coisa no mundo é estar aberta a aprender todos os dias. E tem tanta gente. Você acha que pessoas ricas, relevantes, tão muito sucesso, elas mantêm se elas tiverem duas caras ou dois jeitos de ser? A gente só consegue manter aquilo que a gente tem de persona forte, porque a persona fraca vai rapidinho, não se mantém, cai Uhum. rapidinho. Incrível. Ó, vou mudar de pato para ganso, a gente está aproximando do final da nossa conversa, tem bastante ponto que eu anotei aqui. Eu vi que você falou da natureza aquela hora, e pelo que eu senti, é uma preocupação que você tem no compromisso com o meio ambiente, né? Como que eu entendi que isso é uma preocupação sua, pessoal, mas como que isso se aplica dentro do seu negócio, né? Até onde você pode ir, como que você contribui, como que você deixa de desmatar, por exemplo, ou poluir, como que funciona isso na prática? Nossa, aprendi muito. Nossa, isso foi uma lição mais incrível da minha vida. A gente comprou um sítio, podia comprar aqui pertinho, mas a gente queria um sítio grande e que pudesse reflorestar. A primeira ideia foi sempre assim: tudo que eu tiro é da natureza, são produtos vivos. Então, eu quero entregar algum produto para o mundo, né? A primeira coisa que a gente aprende é você tem que escrever um livro, que é plantar uma árvore, né? E ter filhos, não é assim? Então, Sim. eu já queria fazer essas coisas que eu achava que era, mas não só de fazer, era uma coisa de necessidade que eu via, que estava se falando do impacto, inclusive, lá de Paris, da parte de Kyoto, quando foi a camada de ozônio, enfim. Sim. Eu falava, gente, eu acho que está certo, porque se existe a troca de oxigenação, a gente tem que fazer isso. Então, a gente tem que entregar alguma coisa a mais. Mas aprendi muito mais depois disso, tá? Esse foi o primeiro passo. E aí a gente começou a plantar. Eu comprei o sítio em Silveiras, na Serra da Bocaina, que é mais conhecido como a Serra do Mar, né? Toda essa nossa serra banhada ao mar. Eu estou atrás de Angra dos Reis, né? Em frente à Mantiqueira, que é a nossa divisa do estado, que é Passa Quatro. Uhum. A gente começou a plantar uma plantinha chamada Guanandi.
as pessoas que não conhecem, todo mundo conhece o pau-brasil, que foi a primeira árvore de lei que foi reconhecida e que deu o nome ao Brasil, que não, depois eu aprendi que não foi isso, não. Mas a maior árvore e a maior referência de árvore de lei é a guanandi. É uma árvore que as pessoas ela é leve, que os índios usavam para fazer canoa e que é uma do material que se usa na Embraer para fazer o Legacy, toda a parte interna do avião. Eu achava aquela madeira maravilhosa, aquele reflexo. Sou fã de madeira. E aí aquilo para mim falou, não. Eu e meu marido falou, não, a gente vai plantar. Só que quando você começa a plantar, você compra semente. Nem todas dá. Quando dá, uma cresce, a outra fica pequenininha. Você fala, meu Deus do céu. Depois, você troca de saquinho. Pode ter um problema, pode morrer a plantinha. Quando você coloca na terra, você vê que a minha são três meia montanhas. Aí tem lugar que tá bom, tem lugar que tá ruim, você começa a entender a terra. Nem que você ponha o mesmo alimento, mesmo que você ponha o mesmo nutriente, não vai ser da mesma forma. E a gente colocou também parreiras de uva. Primeiro ano deu, depois não deu nunca mais. Caramba! E a gente foi vendo que dá praga, que morre, que o vento quebra, que o sol queima e destrói, o frio vem e mata. A gente começou a ver o clima de verdade, como é a verdadeira terra. Vocês podem entrar na Fazenda Latina, vocês têm um link lá que a gente coloca quando a gente começou, como eram as montanhas sem nada, e o que está agora, pouco tempo atrás, 2, 3 anos atrás, como ficou verde. E aí, essa é incrível. E aí, você não pode plantar uma mesma espécie. A gente já mudou, colocou cedro. Se colocasse banana, ia dar super bem. Aí a gente entendeu que tem uma mescla. A gente não pode pôr só uma espécie. Porque ela segura muito o vento ou quebra. Enfim, a gente foi aprendendo com a terra. E na região mesmo, as pessoas não eram aptas só a eucalipto, que mata, que o meu riozinho lá secou basicamente com o meu vizinho. E também fomos aprendendo que a árvore, ela entrega para você coisas. A gente plantou uma caça-amendoim, que é uma folha que dá néctares para as abelhas. Nossa, cada coisa que depois a gente vai aprendendo. Eu nunca sabia que a diferença de ar modifica, transforma, muda meu olfativa, dá dor de cabeça, pressão do ar. Cara, cada coisa que foi aprendendo com essa minha reflorestamento, aprendi a volta dos animais. Nossa, eu tô cheia de bichos incríveis, pássaros, temporal. Cara, voltou as espécies de novo. Como é uma região que solta um bicho, tem lobo-guará, tem onça, tem que legal. lontra, tem um monte de coisa que é legal. Tatu que voltou, enfim, pica-pau. Ó, eu só tenho que agradecer a terra. Pelo que você está me falando, mais incrível ainda. Hã? Pelo que você está me falando, é possível, então, haver um equilíbrio entre um negócio bem-sucedido que extraia da terra e devolva para a terra, certo? Não, e ainda você não sabe a maior. Eu ganhei uma presentinha, uma sementinha, que essa sementinha, hoje a gente está fazendo uma linha de exportação específica e uma linha premium, que ela vai ser... O nosso... Já tinha lançado ela, todo mundo estava querendo que ela voltasse, mas você não sabia por quê. Eu fiz uma linha específica. Ela vai servir para a pele, para o cabelo. Ela tem um cheiro, uma olfativa de madeira incrível, como se fosse o cedro mesmo. Legal. Então, você vê, a gente não sabe aonde vai parar, mas a gente vai recebendo os presentes. Eu falo que Deus entrega. Deus manda coisa quando você faz a coisa bem para o outro, entende? Perfeito, perfeito. Eu estava anotando naquela hora, eu não anotei a quantidade. Você não chegou a falar ainda, eu acho, a quantidade de pessoas envolvidas na sua operação hoje. Quantos colaboradores vocês têm? Direto 20. Indireto 20. 140. Esses indiretos são tipo revendedores? Distribuidores, assim? Caramba, bastante gente, hein?
A gente só está no Brasil ainda. Agora, hoje eu falei com o pessoal da Bolívia, que vende para a França. Eu tenho um projeto de até 2030, a gente está em 50 países. Uau! Eu estudei, olha só como que todos os brasileiros deveriam de fazer a vida, gente. Eu estudo desde 2014 para exportação. Por que eu não fiz ainda? Porque a gente fazer de qualquer jeito, a gente ia falar, nossa, mas tinha que ser brasileiro, né? Então, por quê? Porque não estuda. Eu entrei na PIEX, que é do instituto que é direcionado para exportação. Quem manda é o Itamaraty. Muitas vezes já ouviram falar do Itamaraty, como eu também já ouvi, nem sabia para que servia. O Itamaraty é o que, se sai algum produto ou se sai alguém para o mundo, é direcionado pelo Itamaraty. Que automaticamente existem os consulados. Não sei se na sua formação aí tem os cônsuls, ou as pessoas que trabalham com a parte de comércio estrangeiro. O cônsul... Eu sou formado em comércio exterior, acredita? Que bom, é imprescindível isso. E é relevante a sua função. É a conexão entre países que tem uma entrega, uma pessoa que está ouvindo e orientando qual é o melhor desafio para aquele país. E orientando a comunidade, mostrando nós somos brasileiros, são pessoas boas, a gente gosta disso, eles gostam disso. Trazendo esse contexto para orientação de dois países. Sim. Você tem que aprender. Você tem que se desenvolver. Ah, não estou apto? Não importa. Quando você chega lá, você vai ter que ser apto. Essa é a função. E aí, eu não consegui tirar porque eu achava que a gente tinha que ter habilidades. Precisa entender o lugar, precisa entender por que o diferencial do produto estrangeiro, por que o diferencial cada descritivo de rótulo, por que é importante, o que dá certo, qual tipo de água, qual tipo de pessoa. É a mesma coisa que daqui do Brasil, gente. Nós somos mestre, a gente só não entende disso. E por que a gente vende lá fora? Quando você vende lá fora, você não está vendendo um produto mais seu, é do país. Quando entra um produto no país, já não é mais seu. É do país. Se você vai sair para um outro país, esquece de chamar de seu. Aquilo de lá é deles. Mas o que você vai ganhar com isso? É conhecimento, habilidade, troca. É isso que faz a diferença. Por que eu quero ir para lá agora? Eu era terceirista, eu fazia produto em outro, eu fiz a minha própria indústria por isso. Faz 2 anos, na crise, né, dessa Covid. Mas eu quis fazer a indústria porque eu não queria errar na produção. Porque imagina você errar e ter que trazer de volta ou ter que descartar o produto lá fora. Então, eu queria um produto de alto nível, alta qualidade e que performasse as pessoas que estão trabalhando nessa produção. Que entendesse que a importância que ela está fazendo não é só entregar um produto. É o produto que vai transformar a vida de outras pessoas. E aquele produto, quando entrar naquele país, vai ser uma comunidade que envolve, que vai ser educada, que vai ter treinamento, que vai ter conhecimento para usar o meu produto. E o dinheiro vai ser investido naquele lugar. Vai existir troca. Eu quero que exista troca. Troca de conhecimento, de habilidade, de pessoas que venham para cá e daqui vai para lá. Olha que bacana. Como eu aprendi isso? Viajando pelos lugares. Eu viajava na Argentina, sempre tinha um alemão. Eu falava, caracas, o que esse alemão está fazendo aqui? Com uma mochilinha nas costas. Eu falava, mas, gente, como esses alemães estão em tudo quanto lugar que eu vou? Aí eu vinha para o Brasil, tava os alemães aqui também. Eu falei, mas que caracas é esse? Esses alemães andam em tudo quanto lugar. Descobri, sabe o quê? Que eles viajavam para todo quanto lugar, o país dava dinheiro, incentivava eles a vir para todos os lugares. Você vai lá, vai fazer, sei lá, terminou uma universidade, terminou um cursinho, vai lá, agora vai ver o que vocês vão conhecer do lugar, venha para o país de volta e me fala o que você aprendeu lá. Me conta com essa experiência. É isso, gente. Você acha que os chineses fazem o quê? Os asiáticos fazem o quê? Eu não sabia, eu só aprendi indo até lá. Ou viajando, ouvindo pessoas, entendeu? Então, a curiosidade, abrindo ouvido. E aí eu falei assim, eu não posso fazer qualquer coisa. Eu tenho que... Quando eu saio, quando eu fico puta, quando tá um país vendendo no meu Brasil, eu preciso entender primeiro o que ele tá oferecendo, o que eu tô entregando e por que ele tá tirando dinheiro do meu país. Se eu podia estar ganhando dinheiro também. É uma visão
um pouco mais madura da transação, né? E não mimada Exato. de vitimismo. Não. Incrível, muito legal. Muito legal. Ó, estamos caminhando para o final. Eu estou amando o nosso papo, Thelma. Pode me Eu já convidar de entrevistei. novo. Eu geralmente falo isso no finalzinho para deixar um gostinho de quero mais, porque Não, vocês, só se as pessoas quiserem também, porque às vezes a gente fala demais. meu Meu marido amor. sempre fala que eu falo muito. Não, imagina. Eu gosto muito porque fica acessível. As pessoas realmente elas são impactadas, né? E a facilidade com que você se comunica eu acho o máximo, porque tem perguntas aqui que eu nem precisei fazer, você já foi construindo o raciocínio e foi muito legal. Eu queria caminhar para o final da nossa entrevista aqui, do nosso bate-papo, te pedindo para deixar uma mensagem para aquele empreendedor que às vezes sabe que quer fazer, mas fica meio pé atrás. Lá no início você falou uma frase que a pessoa, quando ela quer, ela faz. Mas tem gente que quer e não faz. Será que essa pessoa não está querendo o suficiente? O que falta? O que você tem de recomendação? O que você sugere para essa pessoa que está querendo empreender e ainda não conseguiu, ainda não deu o próximo passo? Ó, eu fui convidada para vários lugares, né, de universidade. Eu falava, gente, mas eu nem tinha me formado ainda. Eu fui para a Colômbia, já fui convidada para não só para, né, ir lá visitar, mas também estudar lá. Eu fui Uhum. convidada por Oxford, até ganhei uma carteirinha de ouro de Oxford. E, assim, a educação primeiro, por isso que eu gostei quando você me convidou, porque é educacional. A gente tem que entender que a educação é tudo na nossa vida. A primeira coisa de relevante é a educação. Esse ano eu entrei num grupo chamado Instituto Êxito, com Janguier Diniz, o cara bilionário, e eu só ainda tenho, né, os meus milhões, mas eu queria entender como é a cabeça de um bilionário. Então, eu conheci Sim. muita gente bilionária. Nossa, é para outra conversa esse assunto. Mas eu aprendi muito, porque para a gente ter um próximo passo, para a gente ser um bilionário, por exemplo, você tem que conhecer a cultura do bilionário, entender a formação de um bilionário, aonde ela chegou a ser bilionária, de que forma que você, né? Você tem que viver no mundo de um bilionário. E eu participei esses 8 meses desse mundo de bilionários. Conheço Marcos Marques, conheço Geraldo Rufino, Uhum. Bossa Nova, que é o João Klepper que manda tudo. Sim. Eu viajei com o pessoal do Shark Tanks, eu sempre tive com pessoas de bom relacionamento. Graças a Deus eu tive a oportunidade. Tem um grupo também que eu sou fã apaixonado de viagem, que é Experiencialize, que é só empreendedores e empresários de alto nível que Legal. fazem viagens incríveis, as melhores experiências que você pode ter. Por que isso? Porque a gente, como se diz, paladar não retrocede, conhecimento não volta atrás. A partir do momento que você aprendeu, aquilo ficou gravado na sua memória, você replica. Se você não conhece, você vai ter curiosidade e ter desejo. Por isso que as pessoas mostram carros, casas, bolsas, caras, porque a partir do momento que você começa a ver esse mundo, você quer ter ele. E para fazer isso, você tem que trabalhar para chegar naquilo. Então, você pelo menos cria um desejo, uma vontade. E esse grupo não foi só por esse motivo. Conheci Belletti, é um dos caras que eu conheci no Barcelona. Ele é Sim. representante brasileiro para a Copa do Mundo, que teve conectado com o mundo, falando da Copa, e ao mesmo tempo ele é representante mundial do Barcelona. Puta, ele é meu mentor, cara, só para você ter uma ideia. Incrível. E Gosto muito aí dele. é muita aprendizagem, porque ele fala assim: a gente joga futebol 365 dias do ano. A gente ganha jogos por volta de 5 a 10%. O resto, você vai ouvir xingo o ano inteiro. Você tem que aprender a ouvir xingo e fazer o melhor seu todos os dias. Se eu nasci para correr, eu tenho que correr. Se eu nasci para pegar bola, eu tenho que pegar bola. Então, eu tenho que entender o que eu faço. Então, para ser um bom jogador também, você precisa ser excelente naquilo que você faz.
E tem que aprender a ouvir, porque sua mãe, seu pai, seus filhos estão na arquibancada ouvindo que o cara está xingando sua mãe, sua filha, seu filho, Sim. todo mundo, né? Então, ó, como você vai chegar em campo com esse alto astral e falar assim, olha quem está me xingando? Mas você tem que ser profissional na área. Se você quis isso, você tem que ser o melhor, e o cara é o melhor. Só não ficou sendo melhor, porque aí você descobre uma outra coisa, a gente é frágil. O frágil se quebra, o frágil morre. A gente, um dia, todos nós vamos morrer. O que a gente vai deixar para isso? O caminho nosso que valeu a pena, o que você fez nesse caminho todo? Qual foi a sua experiência? Hoje a gente está escrevendo um livro com algumas mulheres, tanto o espírito, corpo, né, e beleza. Porque a gente precisa entender isso, que é uma coisa que precisa estar escrito de verdade, precisa estar. Eu não tenho pai nem mãe, onde que eu tenho o meu roteiro? Eu tenho que aprender com a vida. Mas se tivesse um livro para me guiar até a morte, o que eu faço na morte? O que as pessoas fazem numa morte? Né? Tem gente que chora junto, tem gente, né, que faz piadinha, tem gente que dança, depende da religião. Mas o que você quer com a sua morte? Você deixou as coisas organizadas? O que você fez com a sua vida? O que você quer ser lembrado? Então, tudo isso é relevante quando a gente pensa que a gente é um processo. Ninguém é eterno. Então, ninguém é melhor que ninguém e a gente pode melhorar todos os dias. Então, é isso. A minha frase final é: a gente está no mundo e faça parte dele da melhor forma que você possa fazer e deixar o seu legado. O meu legado, a empresa que não é minha, é nossa, é do Brasil, é da de São José, é do meu bairro, eu sou bairrista, sou satelense. Então, assim, o que você está deixando de legado para a sua vida? O que você faz? Com quem você está? Se você tem um amigo, eu tenho milhares de amigos no mundo inteiro. Graças a Deus, eu sou muito feliz e rica, bilionária de amigos. Eu tive muitas oportunidades e tenho amigos incríveis na minha vida. Presentaço. Que legal. Não só de dinheiro, hein? Mas de intelecto, de ser companheiro, etc e tal. Muito legal. Nossa, eu fiquei muito contente aqui. Eu sou meio pedra, viu? Mas eu fiquei emocionado com o finalzinho aí. Muito, muito bacana tudo que você falou. Queria te agradecer imensamente em nome de toda a liderança da BIAP Educação, em nome dos nossos alunos, por você ter abrilhantado aqui a nossa conversa. Teremos provavelmente uma versão número 2 aí, vamos deixar um gostinho de quero mais por hora, mas muitíssimo obrigado de coração, Thelma, pela sua participação, viu? Deixa eu também aproveitar que eu sou rotariana, né? As pessoas não entendem o que é Rotary. Rotary é uma comunidade que ajuda pessoas e ela é mundial. O mais gostoso do Rotary é justamente essa conexão mundial. Aqui ou em qualquer croaca, de qualquer lugar do mundo, Legal. É rotariana igual, não tem distinção. Se as pessoas querem entender que elas têm diferenças, é aí que deveria de começar a pensar. Ninguém é diferente de nada. Lá tá vivendo com frio, aqui a gente tá vivendo com calor, outra vira beira da praia, mas todo mundo é igual. Então, o rotariano, ele adora ajudar planeta, pessoas, comunidade. E aí, quem puder conhecer, e é uma oportunidade rotariana, inclusive, para os jovens, leva para o mundo. Então, às vezes, quem não tem condições financeiras, é um caminho muito rápido de se conhecer o mundo. Que legal, que legal. Eu tenho um amigo que ele posta do Rotary Club, alguma coisa assim, é isso mesmo? Tem Rotary, tem lá, mas o Rotary eu sou mais fã, porque é mundial, e igual é os maçons de homem, mas é muito restrito, né? E veio muito de uma comunidade longínqua, né? De antigos. O rotariano eram pessoas, depois de uma tempestade que teve nos Estados Unidos, um cara tinha dinheiro, mas ele não tinha mão de obra, e ele queria ajudar todo mundo, aí juntou pessoas, pedreiros, eletricistas e marceneiros, eu te dou a ferramenta, você ajuda, e aí os 4 juntaram e criaram o Rotary. O Rotary é uma ferragem que depende de várias pessoas, então, sempre ajudando outras pessoas, em saúde, em comunicação, enfim. Que incrível. Fica mais essa dica também para quem nos acompanhou aqui. Bom, pessoal, muito obrigado por terem nos acompanhado até aqui. Thelma, mais uma vez, foi um prazerzão. E você que nos acompanha aqui na plataforma, lembre-se, seja mais e seja BIAP sempre. Um beijo no coração de todos vocês e até o próximo DNA Empreendedor. Valeu!